Depois da boa estreia do time principal do Esporte Clube Bahia, ontem à noite, pela terceira rodada do Campeonato Baiano desta temporada, na Arena Fonte Nova, 5-0 diante da equipe jacobina, o técnico Rogério Ceni, na coletiva pós-jogo, disse que acontecerão mudanças na equipe tricolor para o próximo compromisso, e ele acha difícil contra a equipe do Bahia de Feira neste sábado às 16 horas na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Jogadores provavelmente como Everton Ribeiro, o Cauli e outros contratados, como por exemplo o Jean Lucas, eles podem ficar de fora desta partida em um estilo de revezamento para que a equipe não tenha problemas de condições. O elenco do Bahia se reapresenta esta tarde no CT Evaristo de Macedo, iniciando assim a preparação para o clássico que eu denomino de Baba, Bahia de Feira e Bahia, nesse sábado lá em Feira de Santana. A quinta contratação do Esporte Clube Bahia na atual temporada já desembarcou no Aeroporto Internacional da nossa capital desde ontem. Trata-se do lateral direito Santiago Arias, colombiano de 32 anos, que teve como última passagem o Cincinnati da MLS Estados Unidos. O atleta já está no período de exames para assinar contrato com a equipe tricolor. A qualquer momento, o próprio Bahia deve divulgar, sim, a contratação do lateral direito, que tem passagens pela seleção da Colômbia e grandes clubes do futebol europeu. Ontem, o time principal do Esporte Clube Bahia, que passou cerca de 12 dias em uma pré-temporada lá na Inglaterra, fez a sua estreia na temporada, é bom que se diga isso, mas foi o terceiro jogo, ou seja, a terceira rodada do Campeonato Baiano, edição 2024. E, digamos assim, era um amasso anunciado. Todo mundo sabia disso. Claro que o futebol é jogado em campo, mas na teoria se sabia que o Bahia ia vencer com uma certa facilidade, porque o adversário frágil na estreia perdeu na Arena Cajueiro por 6-1 para a equipe do Bahia de Feira, que será o próximo adversário do Bahia neste sábado na Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana. Então, não foi nada de novo. Agora, evidentemente que os quase 30 mil torcedores que compareceram à Arena Fonte Nova fizeram muita festa, porque, de uma forma ou de outra, tinha estreias. Os principais jogadores contratados pelo Esporte Clube Bahia estrearam e entrando de primeira, é bom que se diga, o caso do Jean Lucas, que fez gol, do jogador Caio Alexandre, que fez uma ótima partida, e do Everton Ribeiro, que foi o principal jogador da partida, inclusive marcando também um belíssimo gol. Então, o contexto foi esse e realmente o torcedor vibrou bastante. Mas o detalhe é que agora terá que ter uma sequência. E o treinador Rogério Ceni, ontem na coletiva, ele disse que vai ter que fazer algumas mudanças nessa equipe em função justamente do calendário, do desgaste. Na próxima semana já vem aí Copa do Nordeste, é uma competição bem mais encorpada, e ele disse que com certeza fará mudanças na equipe do Esporte Clube Bahia para esse compromisso. É bom dizer também que o tricolor ontem não teve dois jogadores de última hora. O jogador Everton Ribeiro, o jogador Tassiano, que hoje é a referência no ataque do Bahia. Esse atleta sofreu um desconforto muscular na última segunda-feira e
foi vetado ontem pelo departamento médico e não se sabe se ele terá condições de atuar contra a equipe do Bahia de Feira. Eu, particularmente, acho que esse atleta só vai jogar a outra partida após esse jogo contra o Bahia de Feira. Mas vamos ficar na expectativa, de qualquer forma, do que realmente possa vir a acontecer, uma recuperação desse atleta na totalidade, ele ter condições. O outro é Biel. É uma virose, é uma situação mais amena. O jogador deve ter condições, sim, de atuar contra o Bahia de Feira. E acho que, se tiver essa condição, com certeza o Rogério Ceni coloca ele em campo diante da equipe do interior do estado. As outras modificações que podem acontecer, ou pelo menos que a gente aqui vislumbra, é no setor de meio campo e principalmente dos 3 que estrearam, 2 podem ficar de fora. Aí quem serão os escolhidos? O Everton Ribeiro ou o Jean Lucas, ou o jogador Caio Alexandre, ou Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Vamos ver como é que vai fazer essa modificação, ou estas modificações, como serão feitas pelo técnico Rogério Ceni, da equipe do Esporte Clube Bahia. Cauli pode ser também um jogador que fique de fora, porque o próprio Rogério cita na coletiva que foi um jogador que ele entendia que poderia ser substituído no segundo tempo. Essa era uma previsão e o jogador aguentou o tempo todo. E tem uma outra situação. Todo mundo sabe que o gramado sintético, ele é ótimo para a bola rolar, mas ele causa dano, sim, aos atletas. Isso já foi patenteado. O Bahia já sofreu, inclusive, problemas de ordem médica com jogadores em campos sintéticos. Vídeo ano passado, aquele atacante Kaique, que veio por empréstimo do próprio Grupo City, e lá na Arena do Atlético sofreu esse tipo de contusão. Então, pode ser que haja aí uma situação, digamos assim, de reparo a tudo isso e o time seja outro. Agora, não acredito que ele vá mudar radicalmente. Se ele mexe no setor de meio campo, ele pode não mexer no ataque. Pelo menos a gente vislumbra isso. E no setor defensivo vai depender do desgaste de alguns. O Canu foi um jogador muito intenso. Pode ser que fique de fora para a entrada do Marcos Victor, que jogou as 2 primeiras partidas do campeonato baiano. Na lateral direita, Cicinho pode entrar, com o Gilberto ficando no banco ou saindo. Gilberto foi muito intenso. Talvez Gilberto tenha feito a sua melhor partida no Bahia, de todas desde que ele chegou, mesmo a gente tendo que considerar que é campeonato baiano, que é outra situação totalmente diferente de um campeonato brasileiro, que é muito mais intenso. Mas entendo que essas mudanças poderão ser feitas, sim, na equipe tricolor, em um revezamento que o próprio técnico disse que vai ter que fazer, pelo menos no início da temporada. Bom, sobre a classificação, dizer para você o seguinte, torcedor. O Bahia entrou do G4 com a goleada dos 5-0 diante de Jacobina, mas é o terceiro colocado pelos critérios, porque ele tem 4 pontos com uma vitória, marcando 8 gols, sofrendo 4 e tendo um saldo de 4. E o 4º colocado é justamente o seu adversário próximo, o Bahia de Feira, com exatamente 4 pontos, uma vitória, marcando 7, sofrendo 3, tendo saldo de 4. O Bahia leva vantagem porque marcou um gol a mais que a equipe do Bahia de Feira de Santana. O Bahia, ele pode sair, sim, nos 2 jogos que acontecem hoje, a equipe do Atlético de Alagoinhas, se vencer ou empatar a partida, já ultrapassa o Bahia. O jogo será em Riachão do Jacuipense e Atlético de Alagoinhas. O Jacuipense vencendo, o Bahia fica na boa, essa é a realidade. E o outro jogo tira o Bahia, qualquer placar, tira o Bahia exatamente do G4. Do G4 não, na sua posição, a terceira posição. Ou seja, se a equipe da Juazeirense vencer o Jiquié, empatar, ou o Jiquié vencer a Juazeirense, o Bahia sai da posição de terceiro colocado. Então, o Atlético empatando ou vencendo a Jacuipense, o Bahia sai do G4.
Essa é que é a realidade. Então, o torcedor do Bahia fica aí na torcida, pelo menos para que a equipe da Jacuipense vença o Atlético e o Bahia não tenha nenhum problema, digamos assim, no que diz respeito a sair do G4. Embora estejamos no início do Campeonato Baiano, né? Vamos ainda para a quarta rodada, essa é a terceira rodada ainda em andamento com esses dois jogos complementando esta noite. Bom, contratações. O jogador Arias, ele já está aqui em Salvador, chegou ontem e está no processo de exames. Esses exames vão praticamente bater o martelo desta contratação. Porque, pelo visto, tudo já está acertado pelo lado financeiro, faltando justamente essa parte dos exames e são de praxes, né? Essa é que é a realidade. Então, essa pode ser a quinta contratação do Bahia a ser anunciada a qualquer momento. O Bahia que ainda busca mais dois atacantes, um deles é o Palácios, mas que não vem agora. Se realmente vier, como todo mundo entende que vai chegar, só depois desse pré-olímpico que está sendo realizado lá na Venezuela. Ele está, claro, sem dúvida nenhuma, defendendo a seleção do seu país, que é o Uruguai. Então, de qualquer forma, ficaremos na expectativa. Voltando a falar do Arias, o jogador tem 32 anos, todo mundo já ouviu aí a gente falar que tem um histórico de contusões, mas, pelo menos na última temporada, não houve esse problema. O atleta atuou em nível pelo Cincinnati, lá dos Estados Unidos. É isso aí do Bahia.